Olá a todos, muito bom dia. Mário Neto, nosso bairro, nossa cidade. Hoje, 22 de dezembro de 2023, estamos caminhando para o final do ano e já está chegando aí a ceia de Natal, está chegando o Ano Novo com possibilidades imensas surgindo para todos. Estarei hoje dividindo tela com o Frank Borges, ele que é coordenador do Observatório Rio Verde. Ele vai estar falando para a gente sobre esse importante conselho, instituição que tem feito uma atuação atuante na cidade, o que é o Observatório Rio Verde, como funciona, muitas informações importantes para a cidade. Estou aqui nessa live hoje muito especial com Frank Borges, inspetor da Polícia Rodoviária Federal e também coordenador do Observatório Rio Verde. Frank, consegue me ver, consegue me ouvir? Sim, consigo. Perfeito. Tá me vendo aqui? Eu tenho que virar a câmera aqui do celular aqui, que tá com problema técnico aqui. Eu tô virando. Tá tranquilo. É ao vivo, é novo. As lives, a nova geração usa muito os bate-papo pessoal e hoje a imprensa, os veículos de comunicação, como o nosso bairro, também utilizando. Tudo bem, Frank? Eu vou manter. Tá me vendo bem aí? Porque eu não vou ter a sua imagem aí, mas eu vou botar o seu áudio e aí é tranquilo, dá pra gente seguir. Tô te vendo bem. De antemão, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, junto com o Ednei Aracaki, que tem presidido também um conselho, para trazer informações importantes sobre o Observatório Rio Verde. Passa a palavra para você, dar um alô para o pessoal que vai assistir a gente, que está assistindo. Mário, em nome do Observatório, e atendendo ao pedido do presidente, senhor Ednei Aracaki, é um prazer a gente estar aqui, estar conversando a respeito do Observatório. O Observatório que está na ativa desde 2018, a gente iniciou as atividades em 2018, mas não é a população por completo que conhece as atividades do Observatório, bem como o que o Observatório tem como propósito, né? E estamos aí à disposição para os seus questionamentos e apresentar alguns dados aí que nós temos. Muito bem. Frank, antes de tudo, queria saber um pouquinho sobre sua pessoa. A gente sabe do histórico que você tem na Polícia Rodoviária Federal, na cidade. Como é que foi? Conta um pouco sobre sua pessoa aí pra gente. Como é que foi esse engajamento seu, esse envolvimento seu com questões comunitárias, como o Observatório Rio Verde? Bom, eu comecei a minha vida profissional com 15 anos de idade. Até me perguntam como é que eu consegui me aposentar com a idade tão baixa. Foi justamente por ter começado a atividade profissional com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu estava trabalhando, carteira assinada, trabalhei em duas grandes empresas, comecei em Itumbiara, depois vim para Rio Verde, e depois, em 93, aliás, surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente fez o concurso em 1993, e em 94 a gente ingressou, em julho de 94, a gente ingressou na Polícia Rodoviária, onde eu fui lotado aqui em Rio Verde, e sempre permaneci lotado aqui em Rio Verde. Eu sou rioverdense, nasci aqui em 3 de junho de 72, no Hospital Evangélico, sou rioverdense, e sempre permaneci aqui em Rio Verde, apesar de trabalhar numa instituição federal, tive a oportunidade de viajar o Brasil todo. E também, dentro da Polícia Rodoviária Federal, fiz vários cursos, um deles como instrutor, e participei de diversos cursos de formação dentro da polícia. Ocupei a chefia aqui em Rio Verde de 2006 a 2011 e me aposentei em 2017. Novembro de 2017, eu me aposentei com 45 anos de idade, porque a lei permitia, hoje não se aposenta mais com essa idade, porque a
a nova reforma da Previdência veio a limitar a idade mínima para a aposentadoria. E fiquei um período curtindo a aposentadoria, até não aguentar, porque sempre a gente esteve na ativa, na proatividade. E recebi o convite do Ivo, que então era o presidente da Associação Comercial, bem como do Luciano Paganini, em participar desse projeto que é o Observatório Rio Verde. O Observatório Social, ele surgiu em Maringá, devido a vários problemas que o município enfrentava. A sociedade civil organizada resolveu criar um organismo para poder acompanhar as contas públicas. E Rio Verde a Associação Comercial ficou sabendo desse projeto e iniciou-se a criação do observatório aqui em Rio Verde. E fui convidado a participar desse projeto e desde então, 2018, a gente está aí dentro do observatório. Perfeito. E o pessoal que não conhece o Observatório Rio Verde, o que ele quais são os propósitos, quem participa dele? Bom, o Observatório é uma associação de defesa de direitos sociais, pessoa jurídica, existe um CNPJ, existe um registro devidamente registrado junto ao Ministério da Fazenda, é de direito privado, sem fins econômicos, sem fins lucrativos e sem vinculação política partidária. Então, assim, qual a finalidade do observatório? O observatório tem como finalidade a atuação do controle social sobre os recursos do município como organismo assim, de apoio à comunidade para pesquisa, análise, divulgação das informações sobre o comportamento de entidades, aplicação dos recursos, como é que eles são aplicados, o comportamento dos gestores, dos funcionários e dirigentes dessas instituições públicas. Especificamente, o observatório ainda só cuida da parte municipal. O observatório de Maringá, ele já tem quase 20 anos e ele já se estendeu, devido à sua estrutura, a acompanhar os dados também do governo estadual. Então, isso é o observatório. E como é que ele é composto? Quem faz parte do observatório? O observatório é representado pela sociedade civil organizada. Quem são? São executivos, profissionais liberais, de todas as categorias, mas o principal, todas as pessoas e entidades que fazem parte do observatório não podem ter vinculação político-partidária. E todos eles têm que estar dispostos a contribuir aí no processo de difusão do conceito do que é cidadania e servir a sociedade em geral. Então, quais as instituições que criaram o observatório e que fazem parte do observatório? A ACIRG, a Associação Comercial de Rio Verde, é a principal mantenedora, uma vez até que ela disponibiliza o espaço físico para que a gente possa trabalhar. A Comigo, a Unimed, a Aginterp, que é a associação dos agregados aí que trabalha que fornecem para a grande agroindústria aqui de Rio Verde, o Sind Varejista, o Sindicato Rural, a Loja Maçônica, o SESCOM, que é o sindicato dos contabilistas e contadores, a OAB e o CDL. Então, todas essas instituições fazem parte do observatório, cada uma delas tem um representante dentro do corpo de diretores, e todas as ações é levada para esse conselho e tomada as deliberações para o que vai ser feito. E como é que o observatório atua? Bom, todo o trabalho é feito através de estudo técnico. E aí a gente apresenta a proposta de desenvolvimento de projetos, das atividades que promovam mudanças fundamentais e essenciais no processo de gestão dos recursos públicos. Então, assim, principalmente na área de saúde, educação, recursos humanos e o principal, por que surgiu em Maringá, as licitações e os gastos do Poder Executivo e Legislativo aqui do município. Então, esses são os principais aí, mas também atua na construção de gestão pública. Então, o que a gente faz? Devido aos estudos técnicos, a gente tem indicadores sociais, então a gente faz comparação com o nosso município, com outros municípios que têm as mesmas características,
que a gente chama, no mundo da administração e da economia, de benchmarks. Para quê? Para você comparar se o nosso município está bem ou não, se tem algo a melhorar. E aí, a gente, com essas características socioeconômicas, a gente mostra para o gestor público que tem que ser melhorado alguma coisa nesse sentido. Os projetos que a gente participa normalmente são projetos ligados intimamente com a educação fiscal, projetos que façam com que haja a inserção das micro e pequenas empresas nos processos licitatórios, porque o que acontece? Ou acontecia antes da legislação, da lei de responsabilidade fiscal. Muitas das vezes, os empresários não participavam de licitações em virtude de que os gestores públicos, as prefeituras, deixavam de pagar esses fornecedores. Então, muitas das vezes, esses fornecedores, pequenos e médios fornecedores, não tinham a participação porque não tinham certeza de que iriam receber. Então, hoje, não acontece isso. Com a lei de responsabilidade fiscal, cada gestor de cada pasta, de cada instituição, ele, antes de iniciar um processo licitatório, ele já tem que estar com o recurso já alocado para que ele possa disponibilizar essa compra e, consequentemente, fazer o pagamento para esse microempresário, para esse empresário, para esse fornecedor. Então, essa questão de não pagamento, isso não ocorre mais, uma vez até que o gestor pode responder por improbidade administrativa. Mas essas empresas, muitas das vezes, elas não têm conhecimento de como participar. Elas não têm a documentação própria para isso. E, para isso, o observatório pode prestar assessoria, pode ajudá-los, assim como a CIR, o SEBRAE e outras instituições que estão prontas para esse auxílio. Então, a identidade organizacional do observatório, ele tem como propósito promover ações, o intuito de submeter a coesão social através da conscientização, da transparência, da ética e da cidadania. Então, um cidadão que tenha consciência dos seus direitos e obrigações, ele tem a transparência, ele tem o conhecimento de todas as ações que estão sendo executadas e tem caráter de ética e cidadania, ele vai participar das ações do observatório. Então, o observatório leva essa missão, é levar esse conhecimento para o cidadão. E qual a visão? É se tornar referência no acompanhamento dos gestores, auxiliando na eficiência, na transparência e na qualidade da aplicação dos recursos. Hoje, a gente já fazendo um balanço, a gente já conseguiu o seu objetivo, uma vez que nós já fomos procurados por municípios como Jataí, Mineiros, Catalão, Goiânia era o único observatório social do estado de Goiás. E hoje, no estado de Goiás, somente Rio Verde tem um observatório social. O de Goiânia está inativo, não está funcionando. Então, Rio Verde está se tornando referência para o estado de Goiás. E os valores? O observatório prega pelos valores da legalidade, da impessoalidade, da seriedade, transparência, eficiência e moralidade. Todos os trabalhos, todas as discussões, todos os projetos que o observatório leva ao conhecimento da sociedade está pautado na legalidade, está pautado na transparência. E faz tudo através de documentos, os quais são fornecidos pelos portais da transparência de cada órgão. Então, o observatório trabalha em cima de dados, em cima de documentos. E esses documentos são obtidos através dos portais da transparência. Então, um dos principais trabalhos iniciais feitos pelo observatório foi justamente fazer com que os portais da transparência do município de Rio Verde constasse o mínimo de informações possíveis para que o cidadão tenha referência, tenha ciência do que está sendo gasto, do que está sendo executado pelo gestor público. Então, esse foi o principal, trabalho feito pelo Observatório desde 2018. Inclusive, o município de Rio Verde é destaque no estado, sempre ocupando as primeiras posições de transparência, de mostrar os dados para a sociedade. Rio Verde ocupava
quando o observatório iniciou as atividades, a posição de 158. Hoje, nós estamos entre 4 e 5, variando. Inclusive, a Câmara também já iniciou o processo, tal, já está excelente, já alcançou o prêmio aí de transparência. Por quê? Porque o observatório fez parte, junto, inclusive, tivemos que acionar o Ministério Público para que algumas ações fossem disponibilizadas nos portais, alguns dados fossem disponibilizados nos portais, para que eles se tornassem o que são hoje, nesse sentido aí de atingir o ápice aí da transparência dentro do Estado. Muito bem, estou conversando com Frank Borges, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, aposentado, mas com uma missão imensa, desde lá da década de 90 até quando ele aposentou, e aposentou entre aspas, faz um trabalho social, um trabalho comunitário muito positivo para a sociedade. Essa live é um oferecimento dentre alguns apoiadores, alguns líderes comunitários, viu, Frank? A gente tem aí a doutora Catiúcia Romano, empreendedora social, vereador Cabo Moraes, vereador Gerlos, vereadora Lúcia, alguns apoiadores nossos, e a Autoescola Celta. Frank, quero fazer uma pergunta. 2023 está acabando? Sim. E quais as principais, os principais resultados nesse ano que o Observatório traz à sociedade? Desde a pandemia, a gente teve uma certa dificuldade, da pandemia, nós estamos falando aí de 2 anos atrás, mas nós tivemos uma certa grande dificuldade aí devido ao fechamento da maioria das instituições, trabalho à distância, mas o Observatório não parou. 2023, nós tivemos uma baixa, porque a nossa equipes, que funcionava só eu, e mais o Anderson Lira, que fazia parte da equipe, e eu até mandar um abraço para ele, se estiver nos ouvindo aí, e está fazendo falta, uma vez que ele passou, fez o contrário, né? Eu saí de um concurso público e fui para o observatório. Ele do observatório foi para o concurso público, ele saiu e agora ele é servidor público. E aí eu fiquei praticamente só dentro do observatório. Então, assim, mas mesmo assim a gente não deixou as atividades deixarem de ser feitas, os acompanhamentos deixarem de ser feitos. Até mesmo porque vários assuntos são processos que demandam bastante tempo. Então, dos trabalhos que nós fizemos, inclusive junto com o Anderson, nós recebemos o convite da Secretaria de Habitação de acompanhar o projeto aí de obras das habitações que foram do projeto Minha Casa Minha Vida, onde teve que ser feito um cadastro e mais de 4.000 pessoas se cadastraram para fazer parte desse projeto. E o Observatório participou de que forma? Acompanhando todo o processo para verificar se, no momento final, onde já foram distribuídas aí 224 contratos foram efetivados esse ano ainda, nós acompanhamos todo o processo e acompanhamos até mesmo a assinatura dos contratos junto com o governo federal, a Caixa Econômica e a Prefeitura Municipal. Então, o Observatório, ele participa da gestão pública, fazendo com que o processo seja totalmente transparente e não haja nenhum tipo de interferência política, porque, notoriamente, a sociedade deve conhecer bastante pessoas, ou já ouviu falar de pessoas que conseguiu uma habitação dessa porque tinha um padrinho dentro da instituição que fazia a seleção do pessoal que seria agraciado com esse título, com esse contrato aí. Então, o Observatório, a pedido até mesmo do secretário, sabendo da seriedade com que o Observatório trabalha, as instituições que fazem parte do Observatório, convidou o Observatório a fazer parte de uma comissão onde as pessoas que fizeram as exibições fossem selecionadas por mérito e não por indicação. Então, nós acompanhamos todos esses processos aí, onde já foram entregues, aí, como eu disse, 224 contratos, de 1.200 que vão ser feitos ainda. Então, existe um projeto de entrega de mais de 1.200 unidades habitacionais, 224 já foram entregues esse ano, e nós já acompanhamos todos, as pessoas já estão classificadas de acordo com um programa que foi feito de pontuação. Por quê? Quem é a pessoa que é escolhida?
aquela pessoa que realmente precisa de uma unidade habitacional, aquela pessoa que não tem um local para morar tal, e ou tem uma pessoa debilitada na família, tem uma pessoa que tem necessidade especial, ou tem filhos. Então, todos esses itens têm uma certa pontuação e nós acompanhamos isso. Foi feito um programa para fazer a ordem cronológica, para saber quais as pessoas que tinham mais ou menos necessidade dessas unidades habitacionais, e o observatório acompanhou tudo isso de perto, para que o processo fosse o mais transparente possível e recebesse quem realmente necessitasse dessas unidades habitacionais. Nós fizemos aí várias reuniões com as principais secretarias do município, secretarias municipais, da saúde, da educação, da habitação. Para quê? Levar ao conhecimento do gestor público que o observatório não é o inimigo do gestor público. O observatório é mais uma ferramenta para que ele tenha dados. Muitas das vezes a equipe dele não tem alguns dados, apesar de que nós também temos uma equipe limitada, mas nós temos a visão do cidadão, a visão da sociedade civil organizada para mostrar o que realmente é prioridade para a população. Então, a gente fez essas visitas nos apresentando que nós somos aí mais uma ferramenta para que ele possa utilizar e participar dos processos aí, para que eles se tornem os mais transparentes possíveis. Então, nós acompanhamos isso, fomos até o IPARV para conhecer toda a estrutura do IPARV, porque existe o IPARV Previdência e o IPARV Assistência, e todo funcionalismo público precisa do IPARV, uma vez que, se o IPARV perder a sua saúde financeira e econômica, vários servidores serão prejudicados e perder até mesmo a sua aposentadoria. Nós fomos acompanhar as contas públicas do IPARV, onde a gente viu que está muito bem gerido, as contas estão muito bem de saúde, então não corre esse risco, apesar de que o observatório já, há um tempo atrás, mostrou para o gestor municipal, para o prefeito, de que existe um princípio constitucional onde os servidores comissionados não podem ser superiores aos servidores efetivos. Por quê? Porque isso vai ocasionar futuramente uma quebra da Previdência. Porque os efetivos, ele contribui, os municípios que têm o regime próprio, eles contribuem, no caso aqui em Rio Verde, por exemplo, é o IPARV. Eles contribuem para o IPARV. Os comissionados contribuem para o INSS. Então, se você tiver mais servidores comissionados, vai diminuir a receita do Instituto da Previdência próprio, e isso vai fazer com que cada vez mais esses servidores vão se aposentando e não vai ter como pagá-los futuramente. Então, por isso que tem que ter, no mínimo, essa equidade, essa relação, para que não haja a quebra futura aí desse Instituto. Então, isso fez com que o gestor público entendesse, diminuiu cada vez mais, colocando o que a legislação prevê, porque os comissionados só podem ser utilizados no setor público para a ocupação de cargos de chefia, direção e assessoramento. Eles não podem ocupar cargos comuns. Os cargos comuns operacionais têm que ser servidores efetivos. E, para isso, tem que ser realizado concurso público. Então, nós acompanhamos também a realização de alguns concursos públicos dentro do município de Rio Verde, para verificação da legalidade e principalmente da transparência desses concursos. Então, nós acompanhamos todos esses projetos, esses processos. E vem acompanhando também algumas possíveis irregularidades ou faltas que ainda têm a melhorar. Como, por exemplo, na Câmara Municipal, nós estamos desde 2018 pedindo para que coloque cada vereador, cada gabinete de cada vereador constasse quantos assessores, qual o gasto de cada gabinete. A gente vinha solicitando e a gente não tinha essas informações. Infelizmente, nós tivemos que solicitar apoio ao Ministério Público, que judicializou o caso, e nós recebemos aí essas votações que a gente pedia com uma certa brevidade. Por quê? Para que a sociedade conheça, saiba
quanto cada vereador gasta, o que se gasta com o dinheiro, o erário público. Então, a gente conseguiu e a gente até divulgou esses dados aí para que a população tomasse conhecimento. E por quê? Isso tudo faz parte do processo de transparência para que a gente saiba como é gasto o nosso imposto, os valores que nós contribuímos. Então, a população... E o resultado, a contrapartida. O que esse vereador promove dentro da sociedade, o que o prefeito faz dentro da sociedade. E nós temos também uma outra instituição que a gente acompanha, que é pública aqui em Rio Verde, que é a UNRV. Ela também é considerada pública e a gente também faz o acompanhamento da UNRV. Então, foram esses projetos aí de 2023 que ainda têm resultados a ser mostrados. Porque, como eu disse, é um processo que demanda tempo e muitas das vezes e o observatório, ele não tem o intuito de ficar aparecendo, de mostrar. Claro que quanto mais a gente mostra os trabalhos, mais a gente tem o reconhecimento e o apoio, que é o principal e mais importante. Se a gente não tiver o apoio das instituições privadas, e eu falo no sentido financeiro mesmo, porque Maringá, para você ter uma ideia, lá tem 11 consultores, 11 pessoas que ficam diariamente acompanhando todos os processos, todas as licitações, todos os gastos. Em Rio Verde nós só temos um, que sou eu, por enquanto. Então, assim, a gente precisa do apoio da sociedade civil organizada, das instituições, das empresas, financeiro, até mesmo para a gente aumentar essa equipe, porque, só para você ter uma ideia, Rio Verde, o orçamento de Rio Verde vai ultrapassar 1,5 bilhões de reais. E a gente não acompanha nem 0,1% desse valor que é arrecadado e que é disponibilizado em produtos e serviços para a sociedade. A missão é muito importante. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu estou conversando com Frank Borges, policial rodoviário federal e também coordenador do Observatório Rio Verde. Agradecer mais uma vez aqui alguns dos nossos apoiadores, inclusive uma que está assistindo, a doutora Catiúcia Romano, está nas ruas, o jornal impresso de dezembro, Nosso Bairro, Nossa Cidade, com Catiúcia Romano sendo nossa capa, trazendo muita informação boa. Obrigado, viu, Catiúcia? Frank, hoje a gente observa que a sociedade não tem participado de uma maneira ativa em mecanismos como associações de moradores. Você acabou de relatar aí a dificuldade do observatório ter técnicos. Como é que você vê essa situação, no momento que o país, a cidade, pede um engajamento que não seja ali político, partidário, mas um engajamento de cidadania? Como é que você vê essa distância que a maioria, grande parte dos líderes hoje tem das entidades, e como, na sua experiência, rever isso, fazer com que eles acreditem nas entidades e participem? Ô Mário, exatamente, como eu disse, a missão do observatório é justamente essa, é promover ações e para se obter essa coesão social. Está faltando muito isso, essa coesão social. Por quê? Porque falta conscientização. A população não tem consciência dos seus direitos, não tem consciência do que ela pode exigir de um gestor público. Ela fica esperando o tempo todo. E pode até ser clichê, né, que a união faz a força mesmo. Então, a sociedade tem que participar. Começa, até essa semana, tem um exemplo bom de ser colocado aqui. Começa com você falou da associação de moradores. Eu moro num edifício. Cara, o edifício tem 38 apartamentos. Foi feita uma reunião com o síndico, apenas 6 se apresentaram. Então, isso acontece muito nos demais segmentos da sociedade. Você faz uma convocação para a sociedade participar, você faz uma reunião, um chamamento público para tomada de decisão de algum assunto importante e não comparece ninguém. São muitas das vezes as mesmas pessoas sempre que aparecem para dar uma opinião, para fazer um repreendimento de algo que pode ser irregular. Então, assim, a sociedade tem que participar mais, porque daí ela não vai
ficar chorando com o que está acontecendo. Então, essa participação é muito importante em todos os segmentos. Começa lá com o seu associação, os vizinhos da rua, o do bairro, depois do seu sindicato. A gente tem que participar. E desconsiderando é justamente essa visão político-partidária, esses intuitos aí de tomar vantagem. Não, é ter a consciência, a transparência dos atos e deixar o egoísmo fora disso e levar tudo pelo lado social. O que é bom para mim, não. O que é bom para nós, para todos nós. E essa participação é de suma importância em todos os segmentos, seja ele públicos ou privados. Até na empresa que ele participa. Ele tem que fazer parte do grupo de funcionários para fazer reivindicações ou para oferecer algumas sugestões para melhorar as condições de trabalho, as condições aí, de saúde e como um todo. Então, nós temos que viver em sociedade. Nós estamos aqui, eu acredito, como indivíduo e até como religioso, que a gente veio aqui para cuidar do social, de todos juntos, para que até ouvi uma frase boa assim, você tem que doar aquilo que tem de excesso e ter humildade para receber aquilo que te falta. Então, isso como um todo, aí a gente tem que estar sempre disponível para isso. Muito bem. Estou conversando com Frank Borges, coordenador do Observatório Rio Verde. As nossas lives têm essa marca de serem rápidas. Sim. Mas eu quero pôr pimentinha. Tem um assunto aqui, 2 assuntos que me chamou a atenção da sua fala. Existe a comparação de Rio Verde com os municípios, com outros municípios, em alguns tópicos, saúde e educação. Como é que está Rio Verde, sobre o ponto de vista do observatório, com os parâmetros de saúde e educação com outros municípios? O que está dando certo, o que falta na visão do observatório? Rio Verde hoje se encontra nos altos níveis aí na parte de educação. O IDEB, um dos indicadores da educação básica, são os mais altos. Ou seja, se você tem um índice alto, isso significa que a qualidade do ensino dos professores estão de acordo, estão recebendo. Rio Verde, isso vamos falar agora em números, porque a gente analisa bastante números. Rio Verde hoje tem uma folha de pagamento dos professores. Os professores de Rio Verde, da educação municipal, estão recebendo muito mais do que professores a nível federal, de instituições públicas, privadas. Rio Verde hoje pode melhorar? Pode melhorar cada vez mais. Professor, aqui, eu acho que deveria ser o profissional que mais recebesse em salário. Por quê? Porque ele é o inicial, é ele quem vai fazer a formação de todos os outros profissionais. Então, o professor tem que cada vez receber mais. E Rio Verde está de parabéns porque paga um dos melhores salários aí para a linha da educação. Saúde, da mesma forma, nós estamos ocupando aí, Rio Verde recebe, então, talvez a pessoa não tenha conhecimento, na parte de nutrição, existem vários projetos de nutrição. Rio Verde também recebeu um prêmio do Conselho de Nutrição do Estado, justamente porque as escolas são bem providas de alimentação e alimentação adequada para as crianças. Então, a gente vem acompanhando isso, acompanhando as estações, como é que é feito as compras desses produtos que são disponibilizados para as crianças, a qualidade que são disponibilizadas para as crianças, e isso reflete nos índices. Então, Rio Verde aí cada vez mais, o índice do IDEB aí, mais alto, as notas mais altas do Estado, as melhores instituições são de Rio Verde. A saúde da mesma forma. Pode melhorar? Claro que pode melhorar, e está sendo providenciadas essas melhoras aí. A gente vem acompanhando os gastos que estão sendo dirigidos para a construção. Recentemente, aí, a Prefeitura contribuiu com o término, né, do Hospital Materno Infantil. Essa construção agora do hospital, vai ser o Hospital Municipal Universitário, que também vai trazer grandes benefícios para o município. E o Observatório vem acompanhando todos esses gastos aí para quê? Para que
o dinheiro, o recurso público seja muito bem aplicado, e quanto melhor aplicado, melhores são as melhorias aí para o município, e a população é quem vai ser beneficiada, né? Perfeito. Um outro ponto crítico, habitação. A gente tem visto um reconhecimento da sociedade, o doutor Paulo do Vale põe a mão na massa para resolver a questão da habitação em Rio Verde, a escrituração dos moradores. Agora, segundo dados preliminares, a gente viu um orçamento de 10 milhões de reais de 2024 para habitação pela prefeitura. A gente sabe que o governo federal manda Minha Casa Minha Vida, o governo do estado tem seus programas, mas morre na mão do prefeito a conta para assumir a responsabilidade da cidade. Mas o orçamento determinou 10 milhões. O que eu quero perguntar? O observatório analisa também essa aplicação, essa distribuição do orçamento do município para o ano seguinte, e como tem sido feito as ponderações internas sobre habitação. Por que eu insisto em habitação? A população hoje tem, como há 6 anos, 8 anos atrás era segurança pública, que graças a Deus melhorou os índices, hoje o tema recorrente é custo de vida e preço de aluguel dentro de Rio Verde. Como é que está, como que o observatório tem trabalhado essa questão da habitação no município? Tá. É importante ter conhecimento, por isso que você tem que ter a conscientização e a transparência de tudo que é feito dentro do setor público. O prefeito não pode, o prefeito, o governador, qualquer gestor, o presidente, não pode pegar e falar, não, eu vou colocar ali 40% do orçamento, eu vou colocar ali para habitação. Ele não pode fazer isso. Tudo isso depende de legislação própria. Ele não pode gastar o quanto ele quer mais. Isso veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que criou outras leis. Por quê? Nós temos aí a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela faz com que estabeleça regras para a elaboração orçamental do ano seguinte. Então, todo o início de ano tem que ser feito, todos os projetos, fazer o direcionamento de quanto vai gastar, e isso tem que ter a aprovação do legislativo. Então, o prefeito ele fica amarrado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está amarrado também à LOA, que é a Lei de Orçamento, que é todo o período que ele vai ficar na gestão, os 4 anos. Então, existe uma lei geral, que é a LOA, e depois tem a LDO, que é para cada ano seguinte. Então, ele não pode, a seu bel prazer, gastar quanto ele quer. Não, tem que estar lá nessa lei, tem que estar aprovado. E é importantíssimo que a sociedade participe quando da elaboração dessa LDO, e principalmente o legislativo, os vereadores que fazem o acompanhamento, podem fazer as alterações para que isso seja levado à risca no ano seguinte. Então, ela tem que ser feita, né, tem que ser feito o projeto, todos os dados estão ali, mas tem que ser feito o acompanhamento. O observatório também faz esse acompanhamento, saber se a LDO, se a LOA está sendo observada, está sendo seguida, para que não haja nenhuma distorção. Então, quando isso aconteceu bastante em processos de crise, por exemplo, quando a gente passou pelo período da pandemia, teve que ser feito vários ajustes. Tirar de uma área, por exemplo, você pode tirar da educação, jogar para a saúde, vice-versa, ou outro, tirar das obras, jogar, mas tudo isso tem que ter aprovação do legislativo. Então, hoje, o gestor público, ele é um pouco amarrado. Ele não tem liberdade para pegar e gastar todos, por exemplo, como eu disse aí, pode chegar o orçamento de Rio Verde a 1,5 bilhões, o prefeito não pode gastar do jeito que ele quer. Ele tem que gastar de acordo com o que está estipulado na LDO e na LOA. Então, por isso é que tem essas limitações. Não é porque ele não quer, é porque ele é obrigado a seguir o que está determinado. Então, para isso, tem a participação do legislativo. O legislativo pode fazer essas alterações e saber o que é ou não necessário para o município, o que é prioridade para o município e fazer essas alterações. Perfeito. Frank,
Vamos agora. As lives têm essa marca de serem rápidas, já estamos indo para a reta final. Vou mudar o eixo agora da conversa. Como é que essa correria toda aí, você podia estar pescando, tá organizando um monte de coisa sempre dedicado à sociedade. Mas quando você quer desligar, qual que é o hobby, o que é uma atividade que você usa aí no dia a dia para desligar da correria? Ultimamente, assim, minha atividade principal era o ciclismo. Eu encontrei um grupo de ciclistas aí, o pessoal de uma idade, da melhor idade igual eu aí, a gente fazia bastante ciclismo. Só que eu resolvi fazer uma outra atividade, que é ser empreendedor, auxiliar a minha esposa no empreendimento. E aí eu estou me dedicando mais ao empreendedorismo e eu estou verificando que, rapaz, ser empreendedor no município, no Brasil como um todo, é uma atividade aí bastante boa para quem quer perder peso, tá? Porque eu já era magro, fiquei mais magro ainda. Então, ser empreendedor não é fácil. Todo dia você tem que estar pensando como você vai pagar os boletos do que você fez no dia anterior e está seguindo. Mas, assim, o ciclismo, eu adoro o ciclismo, tanto o mountain bike como o ciclismo de estrada, que é a Speed. Tem bicicleta, mas eu estou parado e o pessoal está me cobrando, diz que eu sou um ex-ciclista já. Olha só. Não pode, tem que pegar a bike e partir para dentro. E o prato de comida que te convence a sentar na mesa e ganhar muito peso? Cheio. Não, comida, assim, justamente a gente está trabalhando nessa área de nutrição e é uma das coisas que a gente percebe. O prato cheio não quer dizer que ele tenha qualidade, quer dizer que vai te matar a fome. Eu aprendi que a minha esposa é nutricionista e aí eu duvidava de algumas coisas. Eu falei assim, como é que uma marmitinha de 250 gramas vai saciar a fome? Cara, e realmente depende do que você está comendo, a qualidade dos produtos que você está comendo que faz com que você tenha ou não uma boa saúde. Então, eu estou aprendendo bastante essa parte de nutrição junto com a minha esposa, só para quebrar o clima aí e tal. Assim, a gente tem um órgão no corpo que a gente não dá muito valor para ele, que é o intestino. E nosso intestino, alguns dizem que é o segundo cérebro. E aí tem vários profissionais hoje que falam que o nosso intestino é o primeiro cérebro, que ele é que manda nutrientes para o cérebro principal, que define todas as ações do nosso corpo. Então, a gente tem que tomar bastante cautela com o que a gente come, né? E principalmente ser um pouco seletivo, porque quantidade não quer dizer comida boa. Você tem que ter qualidade. Perfeito. Tá aí. Tô achando que nós vamos ganhar um nutricionista aí a médio prazo. Pessoal, e Frank, tem alguma informação que a gente não passou sobre o observatório que você queira trazer aqui? Bom, como a gente afirmou aí, o observatório trabalha o que faz ele funcionar, e eu digo financeiramente, são as doações. Então, há pessoas que acreditam no trabalho do observatório, fazem doações financeiras, que são depositadas numa conta específica, e a gente faz a utilização desse recurso para o pagamento das despesas operacionais. A gente tem que utilizar a internet, a gente tem que usar o prédio da CIRB, querendo ou não, tem algum tipo de custo. Tá? Eu não trabalho totalmente de graça, né? Porque eu tenho minha atividade profissional, tenho a minha atividade e eu tenho gastos. Então, o observatório paga um salário para mim, para a gente possa desenvolver as atividades, e a gente precisaria de mais pessoas para fazer parte do observatório. E hoje a gente não tem condições de arcar com esses custos exatamente por falta de doações. Então, os principais doadores hoje, até agradecer, porque sem eles não seria possível que o observatório pudesse chegar onde ele chegou. Então, o principal, os colaboradores, mantenedores do observatório, é a Comigo, é a Aginterp, deixa eu lembrar aqui, a PetroRio, o Grupo Cereal, a Cereal Ouro, o Parque Diamantes, a Sudoeste Veículos, Montreal Imóveis. Então, todas essas entidades, e até pessoas físicas fazem contribuições financeiras para o observatório para que a gente possa desenvolver o trabalho.
Porque a gente tem também, assim, eu já tive que fazer viagens, eu fui para Maringá para conhecer toda a estrutura de Maringá, para trazer o máximo possível de informações que a gente pudesse ter a aplicabilidade aqui no Observatório de Rio Verde. Eu fui a Brasília fazer curso de acompanhamento e gestão fiscal para que a gente entendesse como é que funciona dentro dos portais e até mesmo fazer a leitura correta das informações fiscais. Então, tudo isso tem custo. E, para isso, a gente precisa desses mantenedores, para fazer com que o observatório possa sobreviver. Então, a gente precisa disso. E pode ser feito através do Pix, e a gente pode disponibilizar posteriormente aí para a instituição, que é o CNPJ, ou o e-mail. Mas, entrando em contato com a gente pode passar e a gente emite recibo, fornece recibo para que as pessoas, não sei se de alguma forma possa justificar para imposto de renda, não sei se tem como fazer abatimento, aí tem o Cidenilson, que é o nosso gestor financeiro, tem essas orientações aí para que a pessoa possa até fazer um abatimento. Por quê? O observatório, ele hoje é reconhecido como uma instituição de utilidade pública através de legislação municipal, a Lei 7.121, e reconhecido como instituição de utilidade pública estadual. Existe uma lei estadual, a Lei 21.377, que reconheceu o observatório como instituição de utilidade pública, uma organização de utilidade pública. Por quê? Porque promove aí ações de auxílio à sociedade. Frank, o seu trabalho, a sociedade só tem a agradecer, e do observatório. A gente sabe o quanto que quanto mais nós, moradores comuns, nos inteirarmos de situações que envolvem a todos, a sociedade é melhor. Isso é prova em qualquer lugar do mundo, onde tem gente. E você, o seu Ednei e todos da diretoria, todos que estão na linha de frente do observatório, só merecem nosso reconhecimento e gratidão. O nosso bairro, nossa cidade, é uma página que está começando, mas a gente tem tido engajamento. Sempre postamos as informações do observatório. Eu quero reforçar com você e com a diretoria, o mínimo que a gente pode fazer é levar a informação para o público. E estamos à disposição para isso. E, enfim, só tenho a agradecer mesmo por tudo que vocês têm feito aí e ter dado essa abertura aqui para a gente, trazendo tanta informação boa. Passa a palavra para suas considerações finais. De antemão, já te agradecendo de coração por estar aqui nesse bate-papo. Em nome do Observatório, nós que temos a agradecer, porque todo meio de comunicação que leva à sociedade as informações, o conhecimento, a conscientização dos seus direitos e principalmente obrigações também, é de suma importância. E a divulgação do Observatório, como eu disse, nós estamos, desde o Observatório surgiu em 2018, vamos completar 5, 6 anos aí, e muitas pessoas não conhecem que o Observatório existe e quais foram o que foi feito até hoje. Então, um espaço de tempo aqui, apesar de que a gente acha longo, mas é muito curto para estar mostrando isso. Tem pedido de 2023. Só que a gente tem muitos outros trabalhos que foram feitos aí, que geraram uma economia de mais milhões de reais aí, que deixaram de ser gastos simplesmente com uma sugestão que o Observatório fez para o gestor público, para diminuir os gastos. Então, assim, nós do Observatório, em nome do senhor Ednei Aracaki, que é o presidente do Observatório, até gostaria de salientar aqui quem faz parte da diretoria, que é o senhor Ednei Aracaki, que é o presidente, a doutora Dejane Macchissoni, que é notória advogada aqui da nossa vice-presidente, o Cidenilson foi presidente do SESCOM, o Januário Lima, o Marcos Barbosa, que é representante da Comigo, a doutora Reike Catrino, que trabalha na secretaria, e o nosso conselho fiscal, que é o seu Walter Guimarães, o seu Valtinho, o Luciano Guimarães, foi presidente do sindicato, e o Augusto Martins, da loja maçônica,
e o seu Olávio Fonseca, que é o atual presidente do Sindicato Rural. Então, essas, eu diria, instituições dentro de outras instituições fazem parte do observatório. E a gente só tem a agradecer essa oportunidade de levar aí essas informações para o seu público. Muito bem, a gente conversou com o Frank Borges, do Observatório Rio Verde. Quero agradecer a todos que acompanharam essa live, que vão acompanhar agora. Vai ser disponibilizado no feed notícia, em várias redes sociais, em 480 grupos do WhatsApp e no YouTube. Ficamos por aqui e até a próxima. Tem mais uma boa tarde a todos. Obrigado.